Tá preparado para o vídeo de hoje? Espero que sim, porque eu vou te ensinar uma super tendência que está fazendo maior sucesso, a torta no palito. E é conteúdo especial, conteúdo de curso caro, hein? Com uma mousse de ninho com óleo cremosa, Nutella, uma camada deliciosa de ganache por dentro e aquela casquinha crocante de chocolate por fora, a torta no palito vai te conquistar desde a primeira mordida. Eu vou te ensinar todos os segredos para que essa delícia fique perfeita. Então fica comigo até o final e prepare-se para fazer o maior sucesso. E se você gosta de sobremesas irresistíveis, fáceis de fazer e muito vendáveis, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa seu joinha nesse vídeo, compartilha com os amigos porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Agora chega de papo e vamos lá? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar a nossa torta no palito pelo preparo da base. Eu vou colocando o biscoito no processador e eu estou usando o biscoito maisena, mas você pode usar biscoito Maria também se preferir. Eu quero uma massinha com sabor de chocolate, então vou acrescentar chocolate em pó junto ao biscoito. Agora é só tampar e triturar. Estou usando o processador, mas se você quiser pode usar o liquidificador ou pode triturar o biscoito manualmente mesmo. Coloca o biscoito dentro de um saquinho plástico e vai batendo com alguma coisa pesada. Agora o biscoito já está triturado e eu vou adicionar a margarina derretida. Estou usando margarina, mas você pode usar manteiga se preferir. Eu acrescento também chocolate derretido a essa base. Gosto de usar o chocolate para que a base fique mais segura e mais fácil de ser transportada. Agora é só tampar novamente o processador e bater tudo para misturar. A textura da nossa massa é essa aqui. Ela fica parecendo com uma farofinha bem úmida. Agora vamos para a montagem da base? Para fazer a torta, eu vou usar uma forma de 22 centímetros de diâmetro com 5 centímetros de altura. É importante que essa forma tenha fundo removível para que você consiga desenformar a torta corretamente. Eu vou passar uma camada bem fininha de desmoldante na forma. E agora venho colocando as colheradas da massa de biscoito aqui no fundo. Agora eu vou usar uma colher para a gente ir pressionando essa massa aqui na forma. Venho acertando tudo com bastante delicadeza para essa massa ficar bem compactada. Agora que o fundo da torta já está montado, já está prontinho, eu vou levar para a geladeira para ele ficar firme e a gente vai para a segunda etapa. Agora vamos preparar o nosso creme de ninho com óleo e para ele eu vou usar chocolate branco, creme de leite e vou levar esses dois ingredientes ao micro-ondas em tempos de 30 segundos, sempre mexendo nos intervalos. Depois de retirar do micro-ondas, eu vou mexendo tudo até dissolver o chocolate totalmente no creme de leite. Agora a nossa ganache está pronta, o chocolate já está todo dissolvido e a gente vai acrescentar aqui o leite em pó. Eu adiciono um pouquinho, mexo e eu preciso fazer esse processo aos pouquinhos para que a ganache não fique toda cheia de pedacinhos, de pelotinhas de leite em pó. Depois de misturar a primeira parte, eu acrescento o restante do leite. E misturo tudo novamente. E a textura da ganache depois de pronta é essa aqui. Se você quiser, pode passar um mixer nela para garantir que fique bem lisinha. Agora nós vamos reservar a ganache até ela esfriar e enquanto isso eu vou bater o chantilly. Vou colocar na batedeira o chantilly. E nós vamos bater até que ele esteja bem firme. O ponto correto é quando esse chantilly começar a aderir nas paredes da tigela.
O chantilly está preso no batedor e também nas paredes da tigela e agora ele já está pronto para usar. A textura é essa aqui. A ganache chegou em temperatura ambiente e nós vamos finalizar o creme de ninho com Oreo. Vou colocar a metade do chantilly e vou mexendo. Eu gosto de dividir em duas partes para ficar mais fácil de incorporar o creme. E depois eu venho com a outra parte. É importante dissolver todo o chantilly para que não fiquem bolinhas na torta depois que cortar. Ela não fica tão bonita e também não é tão agradável comer um pedacinho de chantilly ao invés de uma ganache super cremosa. Chantilly bem misturado e a textura do creme é essa aqui. Ele é super aveludado, delicado e derrete na boca. Ele está nessa textura, mas quando a gente levar para a geladeira, esse creme vai ficar bem firme. E agora, para finalizar o nosso creme, eu vou acrescentar o biscoito Oreo. Vou mexer com delicadeza para não desfazer o biscoito. Eu triturei ele bem grosseiramente no processador e antes de triturar, eu retirei o recheio. Eu também passei ele pela peneira para o meu creme não ficar com muito pozinho e não ficar acinzentado depois de pronto. Olha que delícia o nosso creme de ninho com Oreo! Vamos para a próxima etapa? Eu retirei agora a base da torta do forno e nós vamos colocar o nosso creme aqui por cima. É importante despejar o creme com delicadeza para ele não estragar o fundo da torta. Vou dar leves batidinhas só para a gente retirar o excesso de bolhas de ar que se formarem na torta. Vou levar a forma para a geladeira porque eu quero que essa mousse firme um pouquinho e forme uma película aqui por cima para a gente poder finalizar a montagem. Para combinar com a mousse de ninho com Oreo, vamos usar um creme de Nutella. Eu vou adicionar o creme de leite à Nutella porque pura, ela fica dura quando vai para a geladeira. Aí é só misturar o creme de leite e emulsionar bastante com a espátula para esse creme ficar bem lisinho. Deixei a torta por 1 hora na geladeira e você pode perceber que ela já começou a firmar. Eu coloquei o creme de Nutella na manga de confeitar e vou preencher a torta. Gosto de deixar um espacinho de mais ou menos 1 centímetro da borda, que é para não correr o risco do creme de Nutella vazar. Estou usando uma bailarina giratória, mas você pode fazer sem ela se quiser. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Vou levar a torta para a geladeira novamente para a Nutella firmar um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos para a próxima etapa. Para a última camada da nossa torta, vamos fazer uma ganache. Aqui eu estou usando o chocolate blend, mas você pode usar o chocolate da sua preferência. Pode ser ao leite, pode ser meio amargo, como você quiser. Eu vou acrescentar creme de leite aqui no chocolate. E agora vou levar os 2 ingredientes para o micro-ondas para derreter. Depois de retirar do micro-ondas, é só mexer até dissolver todas as bolinhas de chocolate e o creme ficar completamente integrado. Ganache pronta e a textura dela é essa aqui, macia e bem brilhante. Preciso deixar essa ganache esfriar um pouquinho antes de colocar na torta para não derreter os nossos cremes. A ganache já esfriou, está em temperatura ambiente e agora já podemos aplicar na torta. Então eu vou espalhando a ganache sobre a torta, garantindo que ela cubra todo o creme. Eu vou usar uma espátula angulada e novamente a bailarina para acertar esse topo e deixar tudo bem retinho.
É só posicionar a espátula e ir girando a bailarina. E vou levá-la para a geladeira de um dia para o outro ou por pelo menos 6 horas para o congelador. Deixei a torta de um dia para o outro na geladeira, agora ela está bem firme, prontinha para desenformar. Como dessa vez a gente fez uma ganache mais firme, eu vou passar uma faquinha nas laterais só para soltar essa ganache sem danificar o creme de ninho com óleo da torta. É bem de levinho, com bastante cuidado, só para ajudar a soltar. Para desenformar, eu vou colocar uma xícara aqui sobre a mesa. Essa xícara precisa ser um pouco mais alta do que a altura da forma. Aí é só a gente centralizar a forma sobre essa xícara e empurrar as laterais para baixo com bastante cuidado. Nossa torta já está pronta e olha como as laterais dela ficam lindas. Eu vou colocá-la sobre a bailarina e a gente vai passar uma espátula só para alisar e limpar um pouquinho aqui as laterais. Prontinho! Agora que a torta já foi desenformada, nós vamos fazer as marcações antes de colocar os palitinhos para transformar essa torta numa torta no palito. Eu vou começar fazendo a marcação aqui central da torta. Essa marcação vai ser a minha guia para cortar todas as fatias. Agora eu vou cortar cada metade da torta em 5 fatias. Eu já fiz uma pequena marcação medindo aqui para facilitar o meu trabalho. Mas se você tiver aquele cortador de tortas que já marca as fatias para você, vai facilitar o seu trabalho para que todas saiam iguais e bem padronizadas. Então aqui a gente tem uma primeira fatia. Agora eu vou marcar a nossa segunda fatia, observando sempre se essa fatia está chegando bem certinha aqui no centro, hein? Depois vamos para a terceira fatia. E vamos marcar agora o quarto corte, que vai nos dar as 10 fatias. Eu fiz no olho mesmo, então elas não vão ficar todas iguais, mas é importante que você meça todas essas fatias para que elas fiquem todas iguaizinhas. Agora eu vou usar palitinhos de picolé e vou espetar o palito aqui, ó, no meio da fatia. Vou fazer o mesmo em todas as fatias. Esse processo é bem simples, bem fácil, só é importante que você coloque o palito mais ou menos até a metade dentro da torta. Prontinho. Agora, depois de espetar os palitos, é hora de cortar a nossa torta. Eu coloquei água bem quente em uma jarra e nós vamos aquecer a faca levemente para cortar a torta. Depois de retirar a faca, a gente vai secar e aí sim viemos cortando a torta fatia a fatia até separar todos os pedaços. É importante que a torta esteja bem gelada para que os cortes saiam perfeitos. Agora sim, todas as fatias estão cortadas e é assim que elas ficam depois do corte. Olha como a fatia fica linda, com as camadas super definidas e com uma aparência deliciosa. Eu espetei os palitos na torta bem gelada, mas ela não estava congelada. Agora eu preciso voltar com ela para o congelador por meia horinha, só para os palitos ficarem bem presos e não se soltarem durante o banho. Então eu vou separar as fatias, transferir para uma forma e levar para o congelador. Enquanto isso, a gente vai preparar o chocolate para banhar as fatias. Eu preciso de um chocolate bem fluido, bem líquido, que é para fazer uma casquinha bem fininha na nossa torta. Então, para isso, eu vou acrescentar aqui óleo de coco. Estou usando óleo de coco sem sabor e sem cheiro, que é para não alterar o sabor do chocolate. Agora eu vou só mexer. E aqui não tem quantidade certa, isso vai depender do quão espesso está o seu chocolate. Se ele estiver bem fluido, você vai precisar de menos óleo de coco. Se ele estiver um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais grosso, você vai colocando mais óleo de coco.
E aí o chocolate ficou como eu preciso, bem fluido, perfeito para banhar as nossas fatias. Vamos para o banho? O chocolate esfriou e eu vou colocá-lo em um copo. É importante que a fatia caiba dentro desse copo. E aí o processo é bem simples. Eu vou mergulhar a torta no chocolate, balançar um pouquinho para retirar o excesso. Olha como elas ficam lindas. E colocar em uma forma com papel manteiga para descansar. E eu vou repetir o processo para todas as 10 fatias. Para decorar as tortas, eu vou usar biscoito mini Oreo. Eu passo um pouquinho de chocolate na parte de trás do biscoito e aí é só colar sobre as fatias de torta. Para finalizar, eu coloquei chocolate branco em uma manguinha de confeitar. Vou cortar só a pontinha e agora nós vamos fazer um zigue-zague sobre as tortas. É só fazer os movimentos indo e voltando até decorar todas as tortas. E aí, depois de prontas e decoradas, é assim que elas ficam. Olha que delícia essa torta de ninho com Oreo e Nutella. Dá água na boca, não dá? E aí a gente tem uma camada de biscoito crocante com uma camada super cremosa de ninho com Oreo, aquela camadinha de Nutella, uma ganache deliciosa, tudo coberto por uma casquinha bem fininha de chocolate. Além de lindas, as tortas no palito são super fáceis de fazer e o melhor, deliciosas. Agora vamos falar de rendimento? Eu usei uma forma de 22 centímetros e ela me rendeu 10 fatias de torta. Essa torta tem uma textura muito delicada, então eu indico que ela seja servida sempre gelada. Se você mora em cidades quentes, ela pode ser vendida inclusive congelada e aí ela vai descongelando durante o trajeto de entrega. A torta no palito tem validade de até 5 dias na geladeira, mas ela pode ser congelada por até 90 dias no freezer, certo? Eu deixei as informações de preço de custo, sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição desse vídeo. A receita em gramas também está lá. Usei cobertura fracionada para banhar as minhas fatias, mas você pode usar chocolate nobre também se preferir. Como a torta é conservada sob refrigeração, não há nem a necessidade de temperar o chocolate. É só derreter, juntar o óleo de coco para dar fluidez e banhar. Experimenta fazer essa torta aí na sua produção, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. E aí, me conta, o que é que você achou da nossa torta no palito? E se você quer conhecer outras receitas de tortas mousse deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, tá? Um grande beijo e até mais!